A criança que você foi um dia ainda existe aí dentro de você. Você já ouviu falar que existe uma mini versão sua aí dentro de você? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criança interior. Então sejam todos muito bem-vindos a este canal Abrindo a Mente. Eu me chamo Day Mascarenhas e aqui neste canal a gente fala sobre despertar da consciência, autoconhecimento e como viver com mais leveza e liberdade interior. Então vamos comigo? Vamos abrir a mente? Durante todo o meu processo do despertar da consciência, eu fui percebendo que tudo o que eu vivi na minha infância estava guardado aqui dentro, do meu reservatório que fica aqui dentro da minha mente. Todas as minhas memórias, crenças, tudo que eu vivi, minhas experiências, traumas e dramas na minha vida, naquele momento, não tinha filtro. De 0 a 7 anos de idade, não existia uma mente consciente para filtrar tudo que poderia entrar, que podia e que não podia entrar. Então tudo ia diretamente para a mente subconsciente, para o reservatório que nós temos aqui, e ficava guardadinho ali, ou melhor, e ficou guardadinho ali. Nós vamos crescendo, né? Viramos adultos e continuamos com esse reservatório aqui cheio de memórias, de informações boas e ruins. E essas memórias nada mais é do que a nossa criança interior, a mini versão nossa, que está aqui dentro, ou melhor, que está aqui dentro do nosso reservatório. E essas memórias a gente carrega uma vida inteira, até o momento que a gente resolve ressignificá-las, ou seja, dar um novo sentido para as memórias ruins que nos atrapalham. Essa criança interior, ela nos acompanha como se fosse uma mochila cheia de dores emocionais e de memórias boas também. Mas geralmente as memórias boas não nos incomodam, mas as memórias ruins geralmente caminham junto conosco e nos barra de muitas coisas para a gente viver. Ou seja, se você sente que você hoje está travado, que você faz de um tudo para crescer, prosperar, ter as coisas na vida, e você sempre volta lá para o início, ou melhor ainda, você nem consegue sair do lugar, você faz até ações, você faz muita coisa para crescer, mas você percebe e sente como se fosse uma corrente te segurando, uma corrente te aprisionando, para que você não dê os próximos passos. O que significa isso, Day? Todos nós passamos por isso, nos sentimos incapazes, que a gente não dá conta de nada, que não somos suficientes, e N situações, crenças, traumas que a gente viveu e que fica guardado, que são essas memórias, essa criança interior, fica no nosso reservatório, justamente para que a gente olhe para eles e libere tudo isso, porque tudo isso são bloqueios que nos aprisionam. Essa nossa criança interior, ela está sempre se manifestando na nossa vida hoje. Hoje você é adulto, mas a sua criança anda ali junto com você. Por quê? Como que funciona isso? A mente, ela é atemporal. O que significa? Que para a mente não existe tempo. Não existe passado, não existe futuro, só existe o momento agora. Então, tudo que você viveu na infância, como já está ali gravado, registrado dentro do seu reservatório, a mente vai simplesmente acessar e trazer para o hoje, para o agora. Por isso que em muitas situações na sua vida, você tenta avançar e não consegue ir além. E a gente sente até que parece que tem um peso segurando a gente. É basicamente isso. Tudo aquilo que você acredita, que você absorveu no seu meio familiar, que te chamaram de algo, que você comprou, algo que você viveu como um trauma, tudo isso
é a sua criança interior. Nós chamamos da sua criança interior. E isso que eu acabei de te explicar é justamente a resposta de muitos adultos que simplesmente são verdadeiras crianças. São adultos na idade que têm, mas muitos comportamentos infantis, porque não cresceram, não amadureceram, cresceram de tamanho, de idade, mas não cresceram na maturidade. Ficou ali aprisionado em determinados momentos da vida na criança interior e até hoje se comporta em determinadas situações com imaturidade, como uma verdadeira criança. Às vezes tem situações que você pode parar para perceber que pai e filho parece que são irmãos. Não parece que são pai e filho. Por quê? Porque esse adulto não amadureceu. Esse adulto continuou imaturo, continuou em alguns comportamentos como aquela criança. E assim é onde tudo se transforma um emaranhamento. O que significa isso, Dai? É justamente quando aquele pai passa a se ver como aquele filho, do mesmo tamanho daquele filho. Ele não se sente responsável, ele não se comporta com autoridade como pai, ele simplesmente acredita que ele é um menino como aquele filho. E ele se comporta talvez como irmão daquele filho, ou até mesmo se comporta como filho do filho. É justamente aí, aonde muitas coisas acontecem e faz aquela grande bagunça no meio familiar. E às vezes a gente acredita que essa situação dessa criança interior, desse assunto que a gente está falando aqui, pode parecer algo bem bobo, mas é algo que pode crescer em várias gerações, que pode ir muito além, que pode causar muitas dores, porque pense assim, aqueles pais imaturos, que não se veem como adultos, que não tomam a responsabilidade pela família, pelos filhos, que não se comportam como pai, como mãe, como autoridade daquele filho. Eles podem criar filhos simplesmente num lugar, não de filho, mas no lugar superior, um lugar de crianças, de pessoas, venha a ser pessoas que não vai ter limites, não foi criada com limites, não foi criada com um pai com autoridade, com um pai responsável, com um pai que se colocou no lugar de pai para ele ser pequeno, para ele ser o filho, para ele ser a criança. Então, duas coisas a uma. Ou ele vai querer tomar a frente da família e ser o maior do que o pai, do que a mãe, que isso já faz toda uma bagunça no meio familiar, ou esse filho simplesmente vai se sentir abandonado, ausente de pai e de mãe. Se esses pais estiverem no lugar de imaturos, cada um olhando para suas dores, como geralmente acontece, cada um olhando para o seu passado, para a sua criança, para as suas dores. Esse filho, ele tende a ficar no meio, se sentindo sozinho, abandonado, ele não se sente amado, ele não se sente suficiente, e assim vai gerando várias outras coisinhas que vai entrando aqui nesse reservatório. E isso vai passando de pais para filhos e toda a confusão vai acontecendo no meio familiar. As pessoas ficam fora do seu lugar. As pessoas acabam não se sentindo pertencentes. Pessoas são excluídas ou se sentem excluídas desse meio. Filhos que se sentem abandonados, que não se sentem amados, porque aquela criança, ela só interpreta. Quando você tem uma determinada idade, que você não tem filtros, não tem uma mente consciente para proteger você, para ser o seu porteiro, para barrar as coisas, você simplesmente só interpreta.
Então, mesmo que você não tenha sido abandonado fisicamente, você se sente, você interpreta de que aquele pai e aquela mãe não estavam ali com você. Aquele pai e aquela mãe não te direcionou. Então, portanto, eu sou abandonado. E é claro que eu citei aqui alguns exemplos, mas pode acontecer diversas situações nesse meio familiar e causar uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos nessa família e ir se repetindo de geração para geração. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos cuidar da nossa criança interior. Precisamos ressignificar todas essas memórias. Quando um de nós resolve fazer isso, a gente simplesmente corta essas repetições. Essas repetições param de acontecer ali, naquele meio familiar. Por que isso acontece? Porque passamos a ter novas atitudes, passamos a ser pais mais responsáveis, adultos, tomar ações de adultos, passamos a estar no nosso lugar de pais e a criança no lugar de criança. Então, vamos botar um exemplo de que você decide acabar com tudo isso, você decide ressignificar a sua criança interior. Você resolve olhar para dentro, olhar para os seus traumas, crenças, suas dores emocionais e tratá-las, porque isso é possível, porque o nosso cérebro, ele pode ser moldado, é algo chamado neuroplasticidade. Você pode simplesmente acabar com essas repetições. Quando você entende que você pode ressignificar todas essas dores, mudar a sua vida e também das próximas gerações, não repetir esses padrões que já vêm lá de trás. Então veja como que é importante a gente entender um pouco sobre essa criança interior, sobre essas memórias, esse reservatório que está na nossa mente, sobre a ressignificação que você pode sim mudar tudo isso. Veja como que não para simplesmente em você, porque o que você faz hoje, isso é muito importante para as próximas gerações. E assim as próximas gerações serão de pessoas mais saudáveis, serão de pessoas que vai cumprir os seus papéis, que vai estar nos papéis que realmente te pertencem. E é isso, pessoal, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, coloca seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber os novos vídeos e eu aguardo você aqui nos próximos vídeos. Até mais, um beijo!